Bora lá para a nossa última mensagem desse mês. Nós estamos aí falando sobre crescer, crer mais ser. E você sabe que grande parte dos nossos atos, grande parte daquilo que nós fazemos, grande parte das nossas ações, elas têm a ver com aquilo que nós acreditamos. Parece meio óbvio, mas a gente tem que pensar sobre isso. A forma como nós lidamos com as pessoas, a forma como nós lidamos conosco mesmos, a forma como a gente reage, muito disso tem a ver com aquilo que nós acreditamos sobre nós mesmos, sobre as pessoas ou sobre Deus. Por isso que é muito importante a gente falar sobre crer e sobre ser, e é por isso que esse é o tema desse ano. Vamos pensar aqui de uma maneira prática. Vamos fingir que amanhã você vai pegar o trem aqui na estação 7 horas da manhã. Estou facilitando, hein? Não é nem 6. 7 horas da manhã, você vai pegar o trem. E aí você chegou lá para pegar o trem, tá aquele caos, aquela confusão, e começa a chover. E começa a chover muito, e você olha na sua mochila, na sua bolsa, e é óbvio que você não levou guarda-chuva, porque, né, 99% das pessoas não levam guarda-chuva. E aí você chega lá, e aí surge um cara no meio do nada vendendo uma sombrinha, que eu não sei onde que em São Paulo mudou guarda-chuva para sombrinha, mas mudou, agora é sombrinha. E ele está vendendo a sombrinha dele. Vamos fingir que tem 3 sombrinhas lá. Ele está vendendo uma sombrinha de R$5, uma de R$10 e uma de R$50. Qual que você compra? A de 5, a de 10 ou de 50? A de 5, com certeza. Com certeza. Se você for muito assim, você compra de 10 para não ficar tão ruim. Mas a de 50 é difícil você levar. E aí eu te pergunto, o que acontece com uma sombrinha de R$5? Você sabe, se ventar, você fica só segurando o cabo da sombrinha. Ela vira para cima, vira um copo. Ela, né, fica com aquela água ali. Quando ela desvolta, desvolta é ruim, né? Quando ela vira de volta, ela vira toda sobre você. Mas a pergunta é, por que você compra de R$5? Porque para a gente, irmãos, levar vantagem é melhor. Para a gente economizar é melhor. E aí você vai pensar, eu vou esquecer em algum lugar, eu vou deixar em algum lugar, vai ficar por aí. Mas nós sabemos, no nosso consciente, que a de 50 é muito melhor e vai evitar a gente passar vergonha. Mas a gente vai comprar a de 5. Ou seja, as nossas ações, elas não estão baseadas naquilo que a gente sabe, no nosso conhecimento. As nossas ações, elas estão baseadas naquilo que a gente acredita, nos valores que estão por trás disso. Quando eu fui para a Bolívia, eu cheguei lá e vi um grupo de irmãs nossas lá na Igreja Batista, lá da Bolívia, lavando louça com uma bacia no chão. E eu vi as irmãs lá lavando, não pensei em nada, só olhei. E o pastor chegou do meu lado meio que para, né? Não, minha irmã, deixa eu te contar a história. Eu comprei uma pia. Eu vi as irmãs lavando a louça aqui no chão, eu comprei uma pia e coloquei a pia lá, para as irmãs lavar a louça em pé. Mas quando eu coloquei a pia lá, as irmãs falaram, nossa, pastor, que trabalho, vou ficar em pé lavando louça. Eu não, vou sentar aqui no chão e vou lavar aqui mesmo. Qual que é o certo? Lavar a louça em pé ou sentado? Não sei, tinha que chamar um sanitarista, um médico aí de germes para falar para a gente se é melhor água corrente, não faz diferença, não sei. Mas, irmãos, muitas coisas que Deus tem para nós não estamos ainda prontos para receber. Muitas das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que podem ser de fato bênção para a gente não está nem vendo. E me parece que às vezes a gente está em ambientes diferentes. Porque eu posso entrar aqui com você nessa mesma celebração, nós cantamos as mesmas músicas, ouvimos as mesmas pessoas, e você pode sair daqui sendo profundamente impactado por Deus, ou você pode sair daqui dizendo, não teve bateria hoje, não ficou legal. É o mesmo ambiente, são as mesmas pessoas,
São as mesmas coisas que são ditas, mas grande parte daquilo que nós somos depende, irmãos, daquilo que nós acreditamos. O tema de hoje é: temos que crescer e prevalecer. Pode passar mais um, por favor? Esses são, todas os temas que a gente passou durante esse mês, A gente está chegando aqui no último. Domingo que vem a gente começa um novo tema. Pode passar? E o texto base de hoje é: assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Esse é o texto que está lá em Atos, capítulo 19. E é muito interessante que Paulo aí, em Atos 19, ele já sabia disso. Paulo sabia que, muito mais do que dar informação para as pessoas, ele deveria atacar ou questionar aquilo que elas acreditavam. Muito mais do que a gente dar informações para as pessoas, a gente precisa fazer perguntas a respeito daquilo que elas creem. Nós precisamos olhar para nós mesmos e fazer perguntas a respeito daquilo que a gente crê. Perguntas sinceras, perguntas reais, porque são essas perguntas que nos movimentam. O que Paulo fez quando ele chegou lá em Éfeso, lá no versículo 1, você vai ver que ele estava em Corinto, ele atravessou, foi para Éfeso, ele encontrou alguns discípulos, muito interessante esse texto, e ele pergunta assim para os discípulos: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Repara só, Paulo chegou para uma comunidade lá, que se dizia discípulos, e ele perguntou, de forma direta: vocês receberam o Espírito Santo? Porque isso, irmãos, é fundamental para a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus não tem a ver apenas com aquilo que nós sabemos sobre Ele, mas tem a ver com essa relação de que a gente ora e Ele responde. De que a gente pede e Ele age em nós e através de nós. E o que eles respondem é: a gente nem sequer ouviu falar do Espírito Santo. A gente nem está sabendo o que é isso aí, não. A gente está aqui. Estamos falando sobre Jesus, estamos, eles discípulos de João, estamos falando sobre o que o João falou, mas a gente não sabe quem que é esse Espírito Santo, não. E aí Paulo, então, ensina sobre Jesus Cristo e os batiza em nome de Jesus. E aí, então, em Éfeso, começam grandes sinais e maravilhas. Pode passar mais um, por favor? Muito bom. Meu R gripada fica melhor ainda, Por favor, fica ótimo esse som. O primeiro ponto que eu queria trazer com você aqui é que nós temos que crescer e prevalecer diante das manifestações divinas. Crescer tem a ver com multiplicar, com somar, e prevalecer tem a ver com ser forte para continuar. Isso é prevalecer. O que é uma família que prevalece? É uma família que, mesmo em meio às dificuldades, ela tem força para seguir em frente. O que é uma igreja que prevalece? É uma igreja que tem dificuldades, que tem questões, mas ela tem força, e força de Deus, para seguir em frente. Agora a pergunta, irmãos, que precisa ficar na nossa mente é: o que faz a gente continuar? O que faz você continuar dia após dia servindo a Jesus? O que segura você? Obviamente, o sacrifício de Cristo na cruz, nós estamos nas mãos de Deus. Mas tem um fato que é muito importante na nossa vida cristã, que são as manifestações divinas. É interessante que quando Jesus fala sobre que os discípulos deveriam ir sobre o poder do Espírito Santo, Jesus disse que eles seriam acompanhados por milagres, sinais, curas. Eles expulsariam demônios. Isso é Bíblia. E essas experiências são fundamentais na nossa vida cristã. É por isso que a gente ora. A gente orou aqui. A gente colocou diante de Deus situações que nós não conseguimos resolver. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor, de fato, intervenha.
Mas quantos de nós já desistimos de orar? Quantos de nós, certas vezes, nós achamos que Deus nem tem tanto poder assim para resolver? Eu ouvi esses dias, né? Estava conversando e a gente falando, puxa, essa pessoa pode ter filho? Eu falei, poder? Pode. Deus pode fazer. Larissa, mas ela não tem útero. Não vou nem pedir para Deus. Deus vai fazer? Não sei, não faço a menor ideia se Deus vai fazer. Agora a pergunta é, por que nós não colocamos nas mãos de Deus? Por que em alguns dos nossos pedidos a gente fala, não, Senhor, nem vou te pedir isso aqui não, porque é demais. A nossa fé, irmãos, a nossa vida cristã, ela não pode ser baseada apenas em teoria. Nós precisamos experimentar manifestações de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos pedir, nós precisamos perguntar, nós precisamos ter essa relação com Deus que de fato mostre e evidencie experiências divinas na nossa vida. Irmão, não dá para viver com Deus baseado na vida do outro. A sua vida cristã, ela não prevalece se a sua experiência ela estiver totalmente relacionada ao que o outro viveu. Não, porque alguém orou e Deus fez. Querido, Deus pode fazer na sua vida. Você não pode descrer disso. Deus pode libertar o seu filho, Deus pode libertar o seu marido, Deus pode refazer sua família, Deus pode fazer isso. E nós somos o povo que pede ao Senhor, faz. Faz, Deus. Cura, liberta, expulsa. Para que nós cresçamos, nós precisamos entender que o que nós fazemos, irmãos, é algo que vai além das nossas forças. Não é sobre nós, apenas sobre nós, mas é sobre o que Deus pode fazer através de nós. Se você soubesse que a sua vizinha iria crer em Deus, ter a vida totalmente transformada, se você fosse lá e evangelizasse ela, você iria? Iria. A pergunta é, por que nós não vamos? Porque muitas vezes nós não cremos naquilo que nós dizemos crer. Eu tenho orações que eu faço desde os 15 anos. Talvez eu faça 2 vezes por semana, eu faço as mesmas orações. Larissa, mas Deus não te respondeu. Não sei nem qual é a resposta. Já perguntei para o Senhor, Senhor, fala sim ou não. Eu paro de orar ou continuo orando? E Deus não fala nada. Larissa, mas por que você continua orando? Eu continuo orando porque eu sei que Deus pode fazer. Eu continuo orando porque enquanto Ele não me falar nada, eu vou ficar orando. E eu continuo orando porque Ele é Senhor da minha vida. E se Ele disser não, se Ele não responder, se Ele não fizer nada, eu vou continuar orando e pedindo para Ele, porque eu sei que Ele pode fazer. Se Ele vai, é com Ele. Mas a igreja cresce, irmãos. Nós crescemos e prevalecemos quando nós olhamos e experimentamos essas manifestações divinas. Eu aprendi com um pastor, ele falava assim para mim, Larissa, eu oro assim, eu peço para Deus, eu falo assim, Deus, tem alguma coisa que você quer me dar que eu não te pedi? Então me mostra que eu quero te pedir, porque eu quero viver isso. Eu falei, não, esse é o máximo, né? Chegar para Deus e falar, Deus, tem alguma coisa que você quer me dar que eu não te pedi ainda? Irmãos, por que a gente deixa isso para trás? Por que a gente esquece de que o nosso Deus é tão poderoso e pode fazer coisas pequenas e grandes nas nossas vidas? Eu lembro quando eu estava na África, que para ir no dentista eu tinha que orar. Mas não é que eu tinha que orar porque era bom orar. Não, irmão, porque eu não ia achar o dentista. Ou se eu fosse achar, eu ia achar no máximo um veterinário. E eu ia ter que pedir para ele me ajudar com alguma coisa ali. E eu orava lá pedindo dentista. Eu orava lá para o carro não quebrar. Olha que loucura. E aí, quando eu voltei para o Brasil e comecei a viver aqui na comodidade de São Paulo, eu não oro mais por dentista.
Eu olho lá no plano lá para ver se eu tenho um dentista perto e vou no dentista. E nós deixamos de experimentar a bondade de Deus e de ver as ações de Deus, porque a gente não está, irmãos, pedindo, a gente não está crendo, a gente não está esperando que Deus se manifeste. A gente não está acordando, olhando para o céu e dizendo: Senhor, o que o Senhor vai fazer hoje? Conta comigo. O Senhor quer falar com alguém? Me usa. O Senhor quer tocar na vida de alguma pessoa? Usa a minha vida para fazer isso. Nós temos que crescer e prevalecer diante das manifestações divinas. Pode passar mais um, por favor? E aí o texto de Atos 19:11, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. O povo ali recebeu o Espírito do Senhor. E através da descida do Espírito, os milagres aconteceram. Não é, irmão, a minha palavra. Não é a minha oração. É sobre Deus. Às vezes a gente procura onde Deus está. Onde é que Deus está agora? Não, Deus está lá na PIB de São Miguel. Porque lá está acontecendo um negócio, não sei, está acontecendo um negócio, a gente vai para lá. E a gente vai ver Deus lá. E a gente fica andando atrás de algum lugar, de alguma pessoa, de alguma palavra. E a gente se esquece que essas manifestações ocorrem através de nós. Deus pode me usar hoje, Deus pode usar a Aline amanhã, Deus pode usar outro dia. Não é sobre nós, nunca foi sobre nós. Pode passar mais um? E o segundo ponto, no texto de Paulo, temos que crescer e prevalecer para que o nome de Cristo seja engrandecido. Nesse texto de Atos 19, estava uma confusão lá em Éfeso. Tinha um cara chamado Cefas. Ele tinha 7 filhos. E os filhos dele ficaram sabendo que se você expulsasse demônio, se falasse assim, em nome de Jesus, os demônios caíam fora. Eles ficaram sabendo disso. Aí o que eles fizeram? Vamos expulsar os demônios. Ficavam lá, sai aí em nome de Jesus, aquele que Paulo está pregando lá, sai aí. E eles começaram a fazer isso. Porque eles descobriram que o nome de Jesus é muito poderoso. O que aconteceu? Os demônios virou e falou assim, eu sei quem é Jesus, até conheço Paulo, mas vocês eu não sei quem é não. E deu uma coça nos meninos. O fato de nós crescermos e o fato de nós prevalecermos diz... Tá tudo bem? Então tá ótimo. Vocês fizeram uma cara assim, eu falei, será que eu falei alguma coisa muito errada e elas estão tentando corrigir aqui para não passar errado? Seja usada, irmã. Nós temos que crescer e prevalecer com um único objetivo. Para que o nome de Jesus Cristo seja engrandecido. Por que a gente faz o que a gente faz? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu tenho o que eu tenho? Por que eu falo o que eu falo? Por que eu sou o que eu sou? Tudo isso diz muito, irmão, sobre o que nós cremos e sobre o que nós somos. Não tem como a gente fazer coisas para Jesus, assim como os filhos de Cefas estavam fazendo, sem conhecer Jesus, sem ter uma mínima relação com Ele. Porque Jesus, Ele pensa a vida muito diferente da gente. Essa semana eu ouvi um pastor falando que Jesus tinha uma mania, né? Tudo que davam para ele, ele agradecia a Deus e repartia. E é muito interessante isso, né? É como se eu, agora, por exemplo, estou com muita vontade de comer um Whopper Júnior do BK. Com muita vontade. Vamos. Os meninos já se animam, né? Vontade de comer um Whopper Júnior. E aí, se eu chegar para Jesus e falar assim, Jesus, eu quero comer para a tua glória. Eu quero pegar aquele Whopper Júnior do BK. Consegue visualizar, irmão, comigo? Cheddar, bacon, tem picles, não tem? Tem picles, eu amo picles. Só que ele é júnior, porque eu também não sou tão, né, parrudinha assim.
Não tem como eu pegar esse Whopper Júnior e falar, Jesus, eu quero comer para a tua glória, e eu fazer isso sozinha. Não tem. Jesus vai botar um menino do meu lado falando, vamos tia, vamos lá, me leva eu também. Ô tia, você nem me levou. Por quê? Porque é a forma como Jesus age. Tudo que a gente coloca nas mãos de Jesus, Jesus agradece e reparte. A forma e a mentalidade de Jesus pensar a vida é diferente. É por isso, irmãos, que a gente precisa pensar por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Nós achamos muitas vezes que para a igreja crescer, e eu ouço muito isso. Para a gente ter uma igreja mais moderna e para a igreja crescer, a gente precisa pintar a parede de preto. Já está fora de moda, não sei se você está sabendo. Preto agora já não é mais moda, agora é off-white. Juventude já sabia disso, fizemos culto da juventude com a camisa nessa cor off-white. Que a gente está, né? Eu ia falar na crista da onda, ia ficar muito ruim, né? Eu querendo ser inovadora, lembrei da minha idade. A gente acha que é sobre métodos, que é sobre ferramenta. É óbvio, irmão, que nós precisamos de um ar-condicionado nessa igreja. Você não concorda com isso? Eu concordo. Já estou guardando minha oferta para quando começar a campanha do ar-condicionado, eu quero ser a primeira a colaborar. Já estou guardando, você vai guardando sua oferta aí também. Na hora que aparecer aqui ar-condicionado, a gente corre para ver quem vai ser o primeiro, porque a gente sabe que a gente está precisando disso aqui. Mas não é o ar-condicionado que vai fazer a gente crescer. Não são as coisas que nós colocamos nas nossas casas que vão fazer a nossa família prevalecer na dificuldade. Não é o que você dá para o seu filho de presente, de material, de roupa, que vai fazer o seu relacionamento com ele ser forte. Mas nós achamos sempre que é sobre coisas, achamos sempre que é sobre dinheiro. E não é, é o foco. É o porquê nós fazemos o que nós fazemos. É o que tem por trás disso. Porque, irmãos, a gente pode abrir mão das coisas que a gente faz. Pode. O gasofilácio era numa parede aqui. Agora o gasofilácio é aqui. Daqui a pouco não tem mais gasofilácio, que todo mundo manda o Pix. Tem problema? Não tem problema. É ferramenta, é forma. Agora, a característica da igreja de Jesus Cristo é trazer a glória para o nome de Jesus. É Cristo ser central. E a igreja só cresce, a família só cresce. Nós só conseguimos seguir em frente a partir do momento que nós damos glória ao nome de Jesus Cristo. Pode passar mais um, por favor? Versículo 17. Esse fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso. Que fato é esse? Que eu acabei de falar. Dos filhos de Cefas, tanto judeus como gregos. O que aconteceu? Veio temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. As coisas que acontecem no nosso meio, elas devem servir para trazer glória a Jesus. Umas coisas meio absurdas, que talvez lá fora ninguém entenda. Domingo, um velório aqui. Uma jovem nossa, com um pai no caixão, sabe o que a jovem fez? Pegou o microfone, cantou. E sabe o que ela cantou? Não vou cantar aqui, porque, né? Aí é demais. Tua bondade me seguirá. Faz sentido isso? Uma jovem nossa aqui falou, Deus, obrigada pela vida do meu pai. Obrigada pelo tempo que a gente passou junto. A dor estava ali? Claro que estava. O luto ainda está. A saudade está ali? Está. Existem questionamentos? Existem. Mas somente um cristão consegue olhar para as coisas mais doidas da vida e trazer glória ao nome de Jesus. E para você crescer, meu irmão, você precisa colocar isso na sua mente. Quem que está em primeiro lugar? Para que você faz tudo o que você faz? Por que você fala tudo o que você fala? Porque essa decisão só você pode tomar.
Essa decisão de olhar para você, olhar para as suas dúvidas, para os seus questionamentos e dizer assim, não, eu vou dar glória para Jesus. Não faz sentido. Eu estava vendo a cena aqui e velório é um negócio muito importante, né? A Bíblia fala que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Não faz o menor sentido, né? Faz. Toda vez que eu estou num velório, eu vejo e falo assim, quando for meu pai, eita nós, Deus me ajuda aí até chegar lá. Já falei para meu pai e para minha mãe que eu vou pregar no velório deles. Aí eles falaram, o que você vai pregar? Eu falei, você não vai saber, tem que ficar vivo para saber o que eu vou pregar, né? Mas o fato, irmãos, é que a gente só consegue passar por esses momentos de luto, a gente só consegue enfrentar esses momentos de dificuldade se a gente entender que em primeiro lugar está o reino de Deus. Que em primeiro lugar nas nossas vidas está Jesus Cristo, mesmo que a gente não entenda, mesmo que não faça sentido, a gente continua. E por que a gente continua? Porque a gente acredita em Jesus. Por que a gente atravessa o vale? Porque no final a gente sabe que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanham todos os dias da nossa vida. Eu olho para o meu futuro e eu fico em paz. Porque eu sei que a boa mão de Deus está lá. Eu não sei se meus pais vão estar lá. Eu não sei se eu vou ter saúde para estar lá. Eu não sei como é que vai estar a minha vida lá. Eu não sei se eu vou ter um emprego. Eu não sei nada disso. Mas eu posso descansar. Por quê? Porque o Senhor está lá. Isso tem a ver com as prioridades que a gente dá na nossa vida. Por quê, Larissa? Porque se a gente prioriza o nosso emprego, irmãos, no dia que o emprego falta, no dia que a gente perde, a nossa casa desaba. Se nós construirmos uma igreja forte, baseados no ar-condicionado, no dia que acabar a luz no Itaim, que acontece muito, e acontece com frequência, nós não vamos querer vir. E não é sobre ar-condicionado que eu estou falando. Mas se nós basearmos a nossa experiência de crescimento, de continuidade em Deus, a partir daquilo que Deus nos dá, nós estamos fadados ao fracasso. Não é sobre aquilo que Deus nos dá, nunca foi. Ele é o Senhor sobre as nossas vidas. É Ele. Por isso nós precisamos, em meio às manifestações que acontecem, em meio ao caos, em meio à bonança, em meio aos dias bons e em meio aos dias ruins, nós precisamos dar glórias a Jesus. Pode passar mais um? Temos que crescer, para terminar, 3 pontos como boa batista. Temos que crescer e prevalecer, certos de que Deus acrescentará. Deus vai fazer, irmãos. Deus vai fazer, isso não tem dúvida. Só que muitas vezes nós não estamos fazendo, porque nós não cremos que Deus vai fazer. Toda vez que tem uma mudança ou uma sugestão, a nossa primeira ação é desistir. Toda vez que surge uma ideia de mudança, a primeira coisa que a gente faz é querer pular fora. Você sabe, eu vou abrir meu coração online, que beleza. Quando a gente começou a conversar sobre a visão da PIB Itaim para os próximos anos, e sobre eu ser ministra nessa nova visão, eu olhei e falei assim, vai dar não. Porque eu nisso aqui não vai dar. Eu não tenho habilidade, não tenho dom, não sou boa nisso aqui não vai dar certo. Essa é a nossa primeira atitude. É desanimar, é ir contra. E você que é pai de família sabe como é que é. Você marca de ir para a praia, os meninos estão animados num dia, no outro os meninos já não estão mais animados, aí está no carro, um já, ai, está calor. Ai, não sei o quê. Ai, não sei o quê. É assim, irmãos. Mas no nome de Jesus, que você não seja essa pessoa. No nome de Jesus, que eu e você sejamos as pessoas que sempre acreditam que Deus vai fazer. Até a hora dele dizer não.
Quando Deus disser não, a gente para. Não era assim que Paulo fazia? Você já pensou como é que Paulo ia para as viagens missionárias? Ele decidia ir. E ele ia. E aí, em alguns textos, diz que o diabo atrapalhou a viagem dele. Aí ele falou, não é para ir por aqui não, então eu vou para outro lugar. E ele ia embora. Como é que a gente segue? A gente segue assim, irmãos. A gente segue, e a gente vai, e a gente luta, e a gente continua. Se Deus falar não, a gente para, e vai para o outro lado, e faz, e continua. Nós devemos orar por todas as pessoas, até que Deus dê a resposta. Nós devemos insistir em todas as pessoas, até que Deus dê a resposta. Nós precisamos olhar para nós e ter expectativa de que Deus vai fazer. O coração do cristão é o coração que tem expectativa. Expectativa que Cristo vai voltar. Expectativa de que Deus vai fazer algo novo no nosso meio. Expectativa. Nós somos o povo que acorda toda manhã, olha para o céu e diz, Senhor, o que o Senhor vai fazer? E existem momentos na nossa vida assim, que você não tem resposta. Deus, meu filho está indo embora, eu vou ficar sozinha. E aí? Pai, perdi o emprego. Como é que vai ser? Senhor, meus filhos desviaram, não querem saber mais do Senhor. E aí? O caos está acontecendo. Doença, terremoto, guerra. O Apocalipse, ele serve para a gente olhar e falar assim, já sabia disso aí. Mas Jesus está no controle. Deus vai fazer. Pode passar mais um? Pra gente. Pode passar mais um, por favor? Para a gente terminar e só recapitular aqui. Você não quer desistir, irmão? Você não quer diminuir? Você não quer dividir? Então, continue pedindo a Deus que se manifeste no nosso meio. Continue pedindo ao Senhor que faça maravilhas no nosso meio. Continue pedindo ao Senhor que faça maravilhas na sua casa, que de alguma forma abra portas, mexa nas coisas. Continue e siga olhando para isso. Você quer continuar? Você não quer desistir? Então, bota Jesus em primeiro lugar em tudo. Mesmo que no seu coração pareça que você está perdendo. Porque às vezes quando a gente coloca Jesus em primeiro lugar, a gente perde algumas coisas. Irmãos, nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre as nossas vontades. Esteja disposto a dizer para Deus, Deus, se não for a sua vontade, quebra a minha. Mas o que não dá é para a gente colocar a gente em primeiro lugar. Não dá para a gente colocar os nossos desejos em primeiro lugar. Não dá para a gente colocar os nossos sonhos em primeiro lugar. Porque se a gente colocar, irmãos, vai dar ruim demais. Nada consegue nos manter de pé, a não ser o nosso Deus. No meio de um velório, você consegue ver um cristão de pé. No meio do caos, você consegue ver um cristão olhando para o céu e perguntando para o Senhor, Senhor, o que você vai fazer? Por quê? Porque nós temos certeza de que Deus vai agir. Deus vai agir.